Senhor Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bom dia, você que acompanha conosco Boa Semana Central. Bom estar com você nesta manhã, comecinho de semana, passamos o feriado, os que viajaram, os que descansaram, os que limparam a casa, mas agora vamos trabalhar até o próximo feriado. Mas cada dia que vivemos é um dia que Deus preparou para nós e precisamos viver esses dias de modo sábio. Vamos caminhar um pouquinho com Provérbios hoje? Quero ler com você Provérbios capítulo 19, verso 20 a 23, que ele fala assim, de modo muito especial para nós, né? Ele diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos seus dias por vir. Muitos propósitos há no coração das pessoas, mas o desígnio do Senhor é que sempre permanece. O que torna agradável às pessoas a sua misericórdia, que é importante. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Realmente,
somos abençoados. E como é que nós somos abençoados? Deus já nos abençoou ou Deus vai nos abençoar? Eu acredito que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus e também Deus nos abençoou com a sua palavra. A sua palavra é a Bíblia, a sua palavra é o Espírito Santo que trabalha em nós. E quando nós atentamos para a Bíblia, para a palavra que Jesus deixou para nós, nós então automaticamente somos abençoados. Deus deixou a sua palavra para sermos abençoados. Então quando você obedece a palavra de Deus, por exemplo aqui, no verso que nós lemos, o que ouve o conselho recebe a instrução para que sejas sábio nos seus caminhos. A Bíblia diz, Jesus falou, ouça, consulte, ande com sábios. Conselhos são importantes antes de tomarmos decisões. E muitas decisões que nós tomamos têm consequências gravíssimas. Por isso eu já vi muitas pessoas se arrependerem de decisões apressadas, mas nunca vi ninguém que é lento, que é pensativo, que é cauteloso nas decisões, se arrependerem, pelo menos não tão facilmente. Olha, eu estava numa academia e embaixo da academia tinha uma biblioteca e ali o pessoal da biblioteca ouvia muito o som dos equipamentos em cima da academia. Então as pessoas estavam lá lendo, elas estavam estudando, mas de repente, pum, lá em cima naquele teto, eram os pesos caindo, né, os aparelhos pesados que batiam no chão e as pessoas, dizem a recepcionista da biblioteca, ficava olhando para cima, ver o que estava acontecendo e aquilo chamava atenção e as pessoas perguntavam e o pessoal da biblioteca dizia, olha, quando construíram a biblioteca, se esqueceram de colocá-la no lugar certo e colocaram embaixo de uma academia e em cima teria esse grande espaço, mas infelizmente uma academia surgiu em cima da nossa biblioteca. Então você veja, planejamentos mal feitos. Poderiam ter colocado a biblioteca longe daquela academia, né? Pelo menos não na mesma direção, mas de repente fizeram uma coisa e outra coisa em cima e de repente um mau planejamento, ficou aquela perturbação. Que coisa, né? Quantas coisas na nossa vida acontecem assim, sem conselho dos sábios, sem planejamento e depois nós passamos muito tempo tentando consertar algo que não foi planejado, foram feitas na última hora, no calor das emoções. Na vida, os nossos planos também podem falhar. Ninguém está isento de fazer algo mal planejado. Atire a primeira pedra quem nunca fez, não é verdade? Negligenciamos considerações importantes que deveríamos ter tomado e nossos planejamentos nem sempre consideram os acidentes de percurso ou as coisas imprevistas de modo adequado. Então, embora o planejamento nos ajude a evitar muitas vezes rombos financeiros, limitações de tempo, problemas de saúde, estratégias que eliminam vários dos nossos problemas, então muitas vezes passamos por essas situações. Afinal de contas, nós vivemos, como diz os escritores, no pós-Éden. O que é o pós-Éden? Isso é após o pecado. Deus criou o ser humano para ter comunhão com Ele, andar na Sua palavra, sendo abençoado. Nós não demos atenção ao que Deus disse. Eu lembro muito bem, nosso amigo aqui, companheiro Roberto, a gente estava conversando e ele falando sobre uma palavrinha que existe lá no versículo de Gênesis, e Deus falou para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás.
Essa palavra certamente foi um grande aviso de Deus para a humanidade. Depois veio o diabo, a serpente, e omitiu o certamente. E o homem e a mulher pecaram, e daí em diante, longe da palavra de Deus, da sua dependência, do conselho da Trindade, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, passamos a pecar compulsivamente, errar compulsivamente, e os nossos planos sempre têm possibilidade de falhar. Mas fazer o quê? Estamos aqui. A vida é assim, mas graças que nós temos o nosso Deus e Pai para cuidar de nós e muitas vezes nos ajudar a consertar as bobagens que fazemos. Com a ajuda divina, podemos encontrar o equilíbrio entre considerar com prudência as coisas que pensamos e fazemos e reagir às dificuldades que nós temos. Eu vou ler Provérbios 6, versículos 6 a 8, olha que coisa preciosa aqui para nós. Ela diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estilo, e assim sempre prepara o seu grão para os tempos difíceis, na cega ajunta o seu mantimento. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Afinal de contas, precisamos ser prudentes. O provérbio fala dessa prudência. Deus tem um propósito para os problemas que Ele permite em nosso viver e pode usá-los para desenvolver nossa paciência, aumentar a nossa fé ou simplesmente para nos aproximar dele. Provérbios 19, verso 21 diz também assim: é de natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Então, queridos, muitas vezes Deus vai usar toda a nossa imprudência, o nosso arrependimento. Deus vai usar a nossa vida para nos ensinar e depois ensinar aos outros com o nosso testemunho de que Deus é conosco, apesar dos nossos planos serem imperfeitos, mas com paciência, com alegria e com a perspectiva da eternidade nós podemos vencer. Não precisamos ter pressa para consertar os erros e os planos imperfeitos, desde que eles sejam pensados e continuamente executados, não importando na velocidade com que cada um faz. Mas certamente, ao apresentarmos a Jesus as nossas esperanças para o futuro, Ele nos mostrará o que deseja realizar em nós e por meio de nós. E esta é a palavra de Deus e os seus conselhos para nós. Como você reage quando os seus planos não funcionam? Parou para pensar? Como você reage? Muitos ficam revoltados, angustiados, entram em profunda depressão. Isso é lógico, a natureza humana, ela cai e muitos passam por isso, precisam ser ajudados. Mas nós podemos aprender também e deixar Deus nos ensinar nessas experiências e principalmente tendo a consciência da nossa falibilidade, porque nós não somos oniscientes, que nem Deus é, nós somos limitados, precisamos pensar muito e às vezes não enxergamos todos os lados de uma equação, é muito difícil, mas o Senhor está conosco e tem controle da nossa vida. Com paciência, com oração, sabedoria, é que na companhia de Jesus vamos vencer todas as dificuldades e os nossos planos imperfeitos. Que Deus te abençoe nesta semana e quando algum plano seu falhar,
Peça a Deus que te ensine com Ele. Peça a Deus que te fortaleça o caráter, porque você se tornará um homem de valor, uma mulher valorosa, quando deixar Deus ensinar. Não se revoltando, mas dizendo: Senhor, ensina-me o caminho que devo andar. Deus te abençoe nesta semana. Nos vemos nas reuniões da igreja. Não perca, porque há muita oportunidade para crescermos. Grande abraço. Fique na paz.